vai aparecer filtro pra mim. Acho que não vai aparecer. O áudio tá ok? Eu tô usando o microfone, acho que vai ficar bem. Bom, olá a todos. Hoje, bom, é feriado, né? Mas assim, bom, vou fazer a live e marquei pra hoje. Hoje a live é sobre os ciclos zodiacais. Pretendo fazer alguns outros temas também, vou trazer de lives. E, enfim, esse vídeo pretendo deixar aqui no perfil, então quem quiser depois de reassistir, pode assistir. E vamos começar então, né? Bom, pra gente começar, né, eu tinha feito uma postagem aqui no Insta falando sobre os elementos, né? Antes da gente começar a falar do ciclo, a gente pode começar assim falando sobre os elementos, porque o ciclo, ele funciona dentro da combinação dos elementos, termina em um, continua em outro. Isso, assim que funciona o ciclo. Quando a gente fala de ciclo, né, no zodíaco, principalmente quando a gente fala no mapa, né, principalmente pode ser um mapa natal ou qualquer outra carta, a gente sempre vai partir de um olhar inicial que a gente costuma chamar de ascendente, né? E o ciclo vai partir todo dali. Só que o exemplo que eu vou trazer hoje, né, embora a gente até fale um pouco de casa e tudo, a gente vai começar desde o começo de onde o ciclo inicia, que é no signo de Áries, né? Então, quando a gente fala do signo de Áries, né, tem essa questão da iniciativa, né? Um signo de fogo cardinal masculino, e ele tem toda essa questão da iniciativa. Áries é super iniciático e até um certo ponto brutal. Na verdade, não, nem tão brutal, mas é por ele ser um signo até regido pelo deus da guerra, que é Marte, né? Ele tem sempre essa combatividade, essa necessidade de fazer e iniciar, e tá sempre ali dando a cabeçada mesmo, né? Arianos da cabeçada. Pra começar tudo. E Áries tem uma coisa muito legal também, que na mitologia egípcia, né? Ele tem um deus, que eu esqueci o nome agora, gente, deu branco aqui, que ele tem a cabeça de carneiro, né? E ele tem a ver, ele é um deus criador e autocriado, que tem essa vertente da iniciativa, né? E o signo de Áries, ele também é simbolizado do carneiro, que tem essa questão bem de iniciação. Eu vou usar o ciclo, né, do zodíaco, começando em Áries, dando um exemplo de uma coisa a ser criada, construída, feita, aprimorada, né, ao longo de todo o ciclo. Eu acho que vai ser bacana para vocês compreenderem como que isso funciona. Depois de que a gente inicia, então, o nosso trabalho em Áries, nós precisamos de dar estrutura a isto que foi iniciado em Áries, né? Porque Áries, ele não tem muita paciência, sabe? Então, ele não vai ter aquele zelo, aquele tato de estruturar algo que se iniciou. Ele começou. Mas, para dar corpo, a gente vai agora para um segundo elemento, que é terra, né? E a gente vai para o signo de Touro. Touro é um signo de terra. Touro também é um signo fixo. O primeiro signo de terra é um signo fixo, né? Reparem, o primeiro signo de fogo é um signo cardinal, né? Ele tem essa questão de iniciativa, de começo. Os signos cardinais, eles são muito assim, bem como é que eu posso dizer? Não proativos, não é a palavra exata, mas é como se eles estivessem nesse viés sempre muito relacionados a
Ai, gente, fugiu a palavra. Mas acho que vocês entenderam, né? Depois eu posso comentar qual é a palavra que eu tô pensando que, enfim, não vem na boca. Mas os signos cardinais em si, eles têm essa qualidade, é uma qualidade, né? Uma característica de terem questões de início sempre mais voltado para uma criação em si. Então, quando a gente vai para Touro, que é um signo fixo, né? E é o primeiro signo de terra feminino, do sexo feminino, reparem só, primeiro a gente começa com Áries, que é masculino, e depois já vai para um signo feminino. Então, Touro, ele tem essa capacidade de sedimentar, né? De concretizar essa iniciativa de Áries. Então, quando isso está concretizado, sedimentado em Áries, em Touro, é tudo muito ali fixo, parado, né? Touro tem essa característica. Então, quando a gente fica nisso, acaba ficando meio assim chato, meio nada a ver. Por quê? Porque depois a gente tem que continuar o ciclo, né? E aí quem vem? Gêmeos. E Gêmeos é o primeiro signo de ar, né? Signo de ar, mutável, né? Olha, uma tríade dos modos: cardinal, fixo, mutável. Isso é até uma relação que a gente observa nas casas também. Elas sempre têm essa sequência. Então, quando a gente chega em Gêmeos, né? Aquela tarefa iniciada em Áries, que é concretizada em Touro, precisa ter uma ideia. E Gêmeos, quando a gente pensa no símbolo de Gêmeos, né, são duas criancinhas, né? Na mitologia, a gente associa até aos mitos de Gêmeos, como Castor e Pólux, Rômulo e Remo na criação de Roma, e muitos outros simbolismos de irmãos gêmeos. E Gêmeos tem essa característica de ser dual, de necessitar da comunicação, da ideia, de criar. Ele tem uma pegada de Áries nele ainda, né? E Gêmeos é um signo masculino, olha só. Novamente nós voltamos pro signo masculino, depois de passar, né, por Touro, que é um signo feminino, nós voltamos a um signo masculino. Isso é um padrão a ser observado também. E Gêmeos, ele vai tentar divulgar essa ideia e vai ter o seu conflito interno na sua dualidade, né? Então, ele vai ter um conflito ali, e esse conflito é o que vai criar essa comunicação necessária em Gêmeos, né? Todos os signos de ar, eles têm essa característica. É muito interessante quando a gente fala em ciclo zodiacal, porque cada elemento, nós temos 4 elementos, né? Eu já vou chegar em Câncer, que é o primeiro de água, em seguida, depois de Gêmeos. Cada elemento, eles têm 3 modos, né? Que nós chamamos modo cardinal, esses modos mais iniciais, o modo fixo e o mutável. Depois do mutável, nós voltamos novamente para o cardinal, porque é como se um novo ciclo se iniciasse. Então, são como tríades, que funcionam exatamente dessa forma. A cada 3 modos completos se inicia um novo. E não necessariamente vai ser no mesmo elemento, com certeza um elemento seguinte, enfim. E também tem muito essa... Pode variar, né? Por exemplo, numa carta natal, se a gente tem um ascendente num signo fixo, e obviamente a sua primeira casa é um signo fixo, então vai começar no fixo, depois vai para o mutável, depois no cardinal e assim vai. Se começar num signo mutável, então a gente começa no signo mutável, né, na primeira casa, depois vai para uma casa de signo cardinal e fixo. Então Gêmeos, né, como eu expliquei, ele tem essa característica de necessitar dessa mudança. E aí a gente já fechou até uma primeira tríade, né, de cardinal, fixo e mutável. E agora a gente vai para Câncer. O que é Câncer? Câncer é a nutrição. Câncer, ele tem essa necessidade de nutrir, de acalentar, né, cuidar, criar.
E é um signo muito relacionado também a questões familiares, né? É um signo da família. E Câncer é regido pela Lua, né? Inclusive, a Gabriela perguntou aqui sobre as luas. Sim, eu vou falar mais específico sobre as luas também. Talvez eu faça até lives sobre as luas falando. E o signo de Câncer, ele tem essa relação, assim, mais familiar, mais de nutrição, né? Então, toda aquela tarefa que foi criada em Áries, concretizada em Touro, né? E alimentada a ideia dela em Gêmeos, né? Ela precisa ser nutrida. E ela vai ser nutrida em Câncer. Então, Câncer tem todo esse viés de cuidado, né, que qualquer pessoa precisa ter, né, qualquer coisa no mundo precisa ser nutrida, precisa daquela primeira fase ali de cuidados intensos. Isso é Câncer, né? Então, depois de Câncer é um signo feminino, água, nós temos aí o primeiro signo de água no nosso ciclo e ele começa no signo cardinal. Câncer é um signo cardinal, água, feminino, né? Novamente, Gêmeos masculino, Câncer feminino. E essa ideia nutrida tá ali muito bem acalentada no colinho de Câncer, né? Mas ela é meio mamãezada, assim, sem vida, né? A gente pode dizer. E quando ela precisa de vida, quem que ela vai virar? Leão. Leão é o quinto signo, né, nessa sequência. Leão é um signo ígneo, aí a gente entra na segunda parte, né, do ciclo do fogo. Começamos em Áries e agora a gente chega em Leão, que é um signo fixo de fogo masculino. Leão, o que é Leão, gente? Leão é a aparição da nobreza na Terra, né? Isso é Leão. Leão tem muito isso da nobreza, de aparecer, de ser, entendeu? E Leão tem não é só pompa, luxo que as pessoas associam a Leão, mas tem questões até assim espirituais do signo em si que eu considero assim extremamente interessantes no signo de Leão, sabe? E leoninos são fascinantes. Mas, então o leão, ele é tudo aquilo que foi criado e que já é, né? Depois de todos os 4 signos anteriores fazerem toda a tarefa até chegar em leão, ele é. Só que ele é tanto, ele pode ser tanto, que ele é demais, né? E quando a gente chega em leão, ele meio que já tem um anúncio de uma outra fase que a gente vai iniciar depois que a gente passa do 6º signo, que é um preparo para o recebimento do outro. E quando o leão chega nesse nível, ele entra em Virgem. Virgem é o 6º signo. Virgem é um signo feminino, é o 2º signo do elemento terra no ciclo e ele é mutável. Virgem vai falar pra gente da necessidade de mudar algumas coisas na nossa vida, né? E Virgem tem essa missão de preparar para algo que vem, que ainda não está pronto, mas assim, se preparar para algo que vem e principalmente se preparar para o outro, correto? Então, depois que há essa poda, né, esse separar o joio do trigo, como dizem, essa questão do discernimento virginiano, que é uma coisa brilhante, não só físico como espiritual, né? Ele precisa de um preparo para uma relação com o outro que se concretiza quando já entramos em Libra, né? Libra é o 7º signo, né? Libra tem essa característica, né, da balança, né? Libra, uma coisa muito interessante no signo de Libra, principalmente é o único signo, né, que tem um objeto como símbolo, que é a balança. Na mitologia egípcia, ele é... Por que, né, usa-se a balança?
porque o signo de Libra ele tem associação com a deusa egípcia Maat, né, que era a deusa da justiça. Quando os homens morriam, os egípcios acreditavam que os homens e as mulheres, as pessoas passariam pelo crivo, né, pelo julgamento da deusa Maat, onde seus corpos seriam pesados juntos com uma pena, e caso o corpo tivesse o mesmo peso da pena, né, ou mais ou menos, ela decidiria a sua pena. Sim, é daí que vem o nome pena, como esse sentido de justiça, de punição, né? Então, assim, o signo de Libra ele tem essa característica de preparar para uma relação com o outro, compreender o outro, né? É um signo que fala de harmonia, é um signo que fala de casamento, é um signo nota 1000. Todas essas relações, essas questões relacionadas com diplomacia, isso tudo é Libra. Só que Libra, né, nessa lida com o outro, lembrando, Libra é um signo masculino, é o segundo signo do ciclo de ar, né, masculino, de ar e cardinal. Olha aí, numa nova iniciativa do signo de ar, né, ele é o segundo do signo de ar. Só que nessa de lidar com o outro, Libra pode se perder, né? E então ele precisa de uma cisão, de uma ruptura, um entendimento de que as coisas não podem ser tão juntas, tão... uma pessoa... Imagina um casamento, duas pessoas extremamente coladas. Isso é um pouco complicado, porque Libra aí entra num conflito. E quando aparece esse conflito em Libra, é porque nós já estamos em Escorpião. E Escorpião tem essa característica, né, de compreender e cisar. Todo mundo fala que Escorpião é o signo da vingança. Bom, eu não sei. Dizem que escorpiões são vingativos. Mas Escorpião tem essa necessidade de compreender o seu espaço. E é muito interessante que eles sofrem muito por conta dessa perspectiva, né, de compreensão de si, numa separação com o outro. Mas o Escorpião ele tem essa ruptura e essa cisão, inclusive até por ser um signo fixo, né? Estão indo aí para o segundo signo de água, um signo... E achei que tinha parado aqui. É um signo de água fixo e ele também tem essa característica de ser muito, como é que eu posso dizer, feminino. Não, ele é um signo super feminino, né? Os signos de água são todos femininos, os signos de terra são todos femininos, assim como os signos de ar e os signos de fogo são todos masculinos. Então, o Escorpião ele tem essa capacidade de se transformar também, né? E quando ele entra nessa transformação, ele precisa passar por uma série de coisas em que, quando ele compreende essa transformação, ele já nem é mais Escorpião, né? Ele é Sagitário. E então, quando a gente entra em Sagitário é bem o oposto, né? Continuando em Escorpião, porque uma coisa que falta em Escorpião tem demais em Sagitário, que é a fé, né? Sagitário é o signo da fé, o signo de todas essas questões dos estudos superiores. E inclusive porque Sagitário ele é simbolizado pelo centauro. O que é o centauro? O centauro é uma besta, uma figura mitológica, metade homem, metade cavalo, que tem todos os sofrimentos dos animais e todos os sofrimentos do homem. E o centauro, né, assim como o Quiron na mitologia, ele tem essa necessidade de ter em si algumas experiências para depois passar isso aos homens. Isso é Sagitário, e ele tem sempre a sua flechinha apontada para um alvo, porque ele necessita dessa expressão, dessa exploração, né? Ele precisa acreditar em alguma coisa, ele tem muita fé, e ele sonha com topo, com ápice, com conquistas. É um signo extremamente otimista. E
Uma coisa interessante também, Sagitário é o terceiro signo do fogo, né? Aí, assim, nós encerramos essa tríade do fogo em Sagitário. É um signo mutável de fogo e masculino também. Outra coisa onde a gente, né, que sim, que eu não falei até agora também, é que todos esses signos, né? Libra complementa o Áries, né? Lembra que eu falei o Áries? Da iniciativa, Escorpião complementa Touro, né? Assim como o Escorpião precisa cisar, né? Separar, Touro precisa o quê? Concretizar. E eu falei também de Sagitário, né? Sagitário, ele é o oposto de quem? Do perdidinho dos Gêmeos, né? E é como se um tivesse faltando o outro para fechar esse ciclo, né? Então, depois de Sagitário, nós vamos para Capricórnio. Capricórnio é um signo feminino, é o terceiro signo do elemento terra, e Capricórnio é signo feminino, terra, cardinal, né? A iniciativa da terra se dá em Capricórnio. Capricórnio sonha com topo, né? Mas na verdade ele não sonha como o sagitariano. Ele entende que existem limitações, mas ele vai tentar de alguma forma chegar da maneira mais realista possível. Isso é Capricórnio. E Capricórnio, uma coisa muito legal também é que eles parecem que são sempre velhinhos, sabe? Mesmo jovens. Eles têm esse apreço da responsabilidade, da necessidade de serem sempre ali batalhando, tomando conta. É uma questão de responsabilidade. E eles complementam muito o Câncer, né? Que é aquela questão da nutrição, do cuidado. É como se um tivesse mais a responsabilidade das tarefas, dos labores, e o outro cuidasse disso, né? Essa dualidade entre Capricórnio e Câncer é muito interessante, porque ambos signos têm esse cuidado, eu diria até um zelo, né? Uma certa... é um zelo mesmo. E é como se fosse esse nutrir de responsabilidade para Capricórnio, como se fosse uma coisa que alimentasse ele de poder, né? E isso é muito legal em Capricórnio. Porém, Capricórnio tem um problema, né? Às vezes ele vai ficar muito preso a coisas que podem nem ter mais ideia, fica uma coisa tão defasada, assim, tão ultrapassada, que é aí que vai surgir Aquário, né? Aquário é o signo que fala sobre todas essas mudanças na humanidade, as grandes ideias. É o terceiro signo de ar. Então, nós já fechamos aí o ciclo do signo de ar, né? Aquário, ele é fixo, o ar fixo. A terceira, na tríade dos signos de ar, ele é fixo. Ele é masculino. E ele é um signo de ar. E ele vem com essa noção de, cara, tudo que Capricórnio fez não serve mais, entendeu? Capricórnio não serve. Então, vamos fazer uma outra coisa aqui. E Aquário vem trazendo essas novas ideias, essas questões mais assim mundanas, né? Dizem que Aquário é o signo do futuro, enfim. Porém, Aquário, ele pode se perder nessa, né? Porque é como se jogar ao abismo e não ver, né? Tem até uma frase do Nietzsche que fala que quando o homem olha o abismo olha de volta. Isso eu reparo que é uma frase assim muito Aquário, que representa o signo, né? Que ele tem essa noção de ser sozinho nas suas ideias, né? Também porque é um signo regido por Saturno e tem essa questão da solidão no seu interior espiritual, como Capricórnio também, que tem essa questão da solidão.
Os signos saturninos, eles são bem solitários, né? Coisa que os signos, tirando a Libra, que a Libra tem aquela questão da diplomacia, que é uma coisa também bem saturnina. Mas os signos que não compreendem bem essa questão da solidão, ele é como se Saturno nunca fosse ficar legal ali neles. Então, Aquário tem essa questão, né, de possivelmente poder se perder. Então, quando ele se perde, ele já não é mais Aquário, ele é Peixes. E Peixes é um signo, terceiro signo de água, né? Encerrando nossa tríade de água. Ele é mutável e feminino, né? Aquário masculino, Peixes feminino. E ele é tudo aquilo que é um tanto incompreensível, né? A consciência. São experiências íntimas e muitas vezes místicas, né? Espirituais. Peixes, ele tem essa compreensão, né? Ele é regido por Júpiter, assim como Sagitário. Tem os outros planetas siderais saturninos também, mas eu vou falar a parte sobre eles. Mas Peixes, ele tem muito essa noção de que existe um mundo interior muito bagunçado, muito perdido, em todo esse trabalho feito, criado, destruído, recriado, e que há uma confusão ali, né, que vai precisar de uma nova ordenação. E nesse ponto a gente entra novamente em Áries. Mas olha uma coisa interessante, né? Eu falei que Capricórnio, ele tá no oposto de Câncer. Aquário, né? Lembram que eu falei de Leão? Que é quem se é ali, pronto, feito. Aquário, por ser solitário, por ser querer iniciar e aparecer e fazer, ele falta, né, um pouco disso de Leão, de ser, de aparecer. E é por isso que eles são opostos, complementares. A mesma coisa com Peixes, né? Toda a confusão pisciana necessita de uma organização, de tirar coisas para jogar fora, dia da arrumação, dia da mudança, que quem faz é Virgem. E todos os signos, eles têm essa pegada de que um vai ter o que falta no outro. E geralmente, né, pelo padrão, os signos complementares, né, são sempre feminino e masculino. Eles geralmente são do mesmo modo, né, se um é fixo, o oposto também é fixo, se um é mutável, o outro também é mutável. Se um é cardinal, o oposto também vai ser cardinal. Mas, se um é feminino, o outro é masculino. Se um é água, o outro é terra. Se um é fogo, o outro é ar. E assim funciona o ciclo zodiacal. Eu espero que tenham gostado e espero fazer mais algumas lives aqui com vocês.